Olá, seja bem-vindo à nossa 7ª aula do curso de inglês básico grátis aqui no YouTube, através do My English, inglês no seu tempo, onde você estiver. Gente, o tempo passa muito rápido, né? 7ª aula já. Para você que está chegando agora, é a primeira aula que você assiste, seja bem-vindo. Tem aí para trás umas 6 aulas que eu te aconselho a assistir. Porque se você começar de hoje, você vai ficar um pouco perdido, porque a aula de hoje, ela já é uma continuação da aula anterior. Uma coisa muito importante que você precisa saber é que o meu canal do Telegram tá lá aguardando a sua chegada. Muita gente tem passado por lá, feito download dos arquivos. Fica lá, gente, porque lá vem as dicas e tá vindo coisa boa por aí. Mas só quem tá lá dentro é que vai aproveitar e que vai saber. Eu não vou falar aqui não. Dando continuidade à nossa aula da semana passada nós falamos de presente simples. E é isso aí. Seja bem-vindo, junte-se a nós, chame os interessados e vamos todos acabar com essa de que o inglês é travado. Nada disso. O inglês não é travado. A gente fala inglês como a gente aprendeu a língua materna. É só se orientar de acordo com a técnica certa, com o método certo, que a gente consegue se localizar. Welcome, class number 7! Na aula 6, nós falamos sobre o presente simples. E nessa aula, nós vamos continuar falando sobre o presente simples, mas com um diferencial. Na aula passada, nós falamos sobre as frases afirmativas. Trouxe uma quantidade de vocabulário aqui para que você estudasse, fizesse as suas anotações e inserisse no seu dia a dia. E hoje nós vamos ver as formas negativa e interrogativa do presente simples. E também, de brinde, trouxe para você uma listinha já de verbos para você começar a se familiarizar com essa lista, estudar significado e pronúncia de cada verbo. Mas no final da aula a gente fala sobre isso. Vamos relembrar um pouco do que nós falamos na aula passada, porque essa aula depende da aula anterior. Elas estão extremamente ligadas porque um assunto é consequência do outro. Se hoje nós vamos falar em como negar ou perguntar no presente simples, eu preciso primeiro saber o que é o presente simples. Relembrando, na aula passada, nós vimos que o simple present é usado para situações corriqueiras do dia a dia, para indicar rotina. Nós também vimos que o presente simples pode ser usado para indicar fatos, coisas que são realidade. Exemplo, a água ferve a 100 graus, o sol nasce no leste. Isso tudo é fato. Nós também vimos que o presente simples pode ser usado com verbos de estado. Falando assim, parece muita regra, mas é exatamente a mesma coisa e da mesma forma que nós usamos em português. Vimos também os advérbios de frequência e vimos a exceção, que toda vez que nós falamos do verbo to be, nós precisamos saber que ele é diferente dos outros verbos. Agora, para organizar um pouquinho isso daí, vamos dar uma olhada no presente simples em frases. Revising. Aqui nós temos algumas frases no presente simples. A primeira, she likes, I like. He works, we work. E eu coloquei essas frases aqui de propósito, porque eu quero que você se recorde. Lembra que eu falei na aula passada? Em inglês, a gente não precisa ter aquele pânico de conjugar verbo pessoa por pessoa. Mas no presente simples, quando o sujeito é he, she ou it, a gente precisa de um S no fim do verbo, que não vai ser colocado de forma aleatória. Nós vimos as regrinhas na aula passada, como colocar o S no verbo, e são só essas pessoas que mudam. Todo o resto vai ficar igual. Você viu aqui que no exemplo que eu trouxe para você, a frase com like, como o sujeito é she, ela ficou com S. She likes. Mas quando eu falo de mim na primeira pessoa, não precisa de S. Só I like. Veja essa outra tela. Aqui nós temos mais exemplos.
He studies, we study. Como o verbo estudar termina em Y, lembra o que acontece? Se antes do Y vier uma consoante, a gente precisa tirar o Y e colocar IES no final, se o sujeito for he, she, it. Segundo exemplo, she carries, they carry. A mesma coisa aqui, o Y saiu porque antes do Y vem uma consoante. Agora, olha o que aconteceu nos próximos exemplos. Os dois verbos usados aí terminam em Y, mas antes do Y vem uma vogal. E por causa disso, o Y não sai, ele permanece e a gente coloca S. She plays, you play. He buys, I buy. Isso foi o que nós vimos na aula passada sobre presente simples. É claro que nós ampliamos o vocabulário. Eu trouxe para você uma carga de verbo com expressões acompanhando cada verbo para nós irmos ampliando o vocabulário. Falamos também de advérbio de frequência, mas como daqui a pouquinho nós vamos retornar para falar dele, eu vou deixar para falar dele mais no meio da aula. Vamos ver agora como acontece a forma negativa do simple present. Simple present negative sentences. Para formar uma oração negativa no simple present, usa-se do not para os pronomes pessoais I, you, we, you e they. E does not para a terceira pessoa do singular he, she, it. Lembra que na aula passada eu falei para você que o not sozinho ele não negaria uma frase? Quando em inglês a gente fala de tempo verbal, cada tempo verbal tem o seu não específico. Então, quando a gente fala de presente simples, o nosso não no presente simples vai ser ou don't ou doesn't. Dá uma olhada na parte de baixo da tela. Eu coloquei a forma abreviada. Na verdade, o auxiliar de negação do presente simples é o do, mas para que ele negue a frase, eu preciso anexar um not a ele. Então, a forma abreviada do mais not, olha aí, é don't. Does mais not é doesn't. Prestou atenção na pronúncia? Don't, doesn't. Vamos combinar uma coisa? Quando don't e doesn't estiverem na frase, você não vai falar esse T do final. Nós vamos ver aqui exemplos e eu vou te mostrar como nós vamos fazer. Nós vamos falar don't, doesn't. Solto, a gente pode escutar o T, don't, doesn't. Mas na frase, nós vamos omitir esse T. E aí você vai me perguntar, mas por que eu vou fazer isso? Porque nós queremos falar e queremos cada vez mais que o nosso inglês seja semelhante ao inglês de um nativo. Então, nós temos que imitar o jeito que eles falam. Uma dica que eu vou dar para você aqui, começa a prestar atenção nos filmes e nas séries e vê se não é isso que acontece. Então, aqui nós já vimos a forma negativa do presente simples vai se fazer com don't ou doesn't. Doesn't para he, she, it. É só isso? Não. Tem mais uma coisinha que nós vamos checar. Vamos observar essas frases. Eu não vou traduzir, vou ler apenas as frases em inglês. A tradução eu coloquei entre parênteses para você. A primeira frase, I don't talk to her. Ó, eu não falei o T. O T que você ouviu foi do verbo já que vem na frente. Ele já começa com T, então parece que é o T do don't. Mas não é, ó. I don't talk to her. Próxima frase, you don't need to tell me anything. He doesn't live here. She doesn't like him. Aqui, vem cá, presta atenção. Olha as duas últimas frases. Eu usei doesn't. Lembra que para he, she, it, o verbo leva S? Nós vimos isso na aula passada e nós vimos como acrescentar S em cada verbo. Por que que nessas duas últimas frases aí, o verbo live e like não estão com S? Por quê? Vamos lá.
Toda vez que eu usar o auxiliar doesn't, ele já tem S. Então, nós vamos remover o S da frase principal, porque a regra de terceira pessoa já foi posicionada no auxiliar. E aí você vai falar assim: então, tudo aquilo que eu aprendi na aula passada não valeu de nada? Mas é claro que valeu. Na aula passada, a gente estava falando de frases afirmativas. Nas frases afirmativas, nós obedecemos uma situação. Agora, frase negativa, nós vamos obedecer a negativa. Não é isso que nós precisamos? S para recheat. O S vai estar ali na frase, só que ele vai estar agora no auxiliar. Quero chamar a sua atenção para uma outra situação. O verbo do, em inglês, significa fazer. Então, às vezes, ele vai estar como verbo principal na frase e às vezes ele vai ser o verbo principal e o auxiliar. Ficou confuso? Quer ver só um exemplo? Eu falo a frase: eu faço meu dever de casa. I do my homework. I do my homework. O verbo do aqui, ele significa fazer. É o verbo principal, único da frase. Agora vamos imaginar que eu queira dizer essa frase na negativa. Eu não faço meu dever de casa. E aí pensa comigo. O verbo do, nós acabamos de falar que é o verbo fazer. E o auxiliar do presente simples também é esse mesmo do, só que com not. E aí essa frase, I do my homework, como é que ela vai ficar na negativa? Eu vou usar o que é auxiliar do presente simples e preste atenção, eu vou manter o verbo principal na frase. Porque se eu tirar o verbo principal, a frase fica sem sentido. Então, negando em inglês, eu não faço meu dever de casa, a frase fica I don't do my homework. I don't do my homework. Veja mais exemplos comigo aí na tela. É preciso ter cuidado com as frases que tenham o do como verbo principal, pois ele significa fazer. Exemplos. Olha essa primeira frase. She doesn't do activities. Segundo exemplo. He doesn't do on purpose. E o último exemplo. It doesn't bark all day. Todas essas frases tiveram como verbo principal o verbo do. Foram frases na negativa. Então, repetidamente, parece que tem dois verbos iguais na frase, mas não. Lembra que don't e doesn't significam não. Esse é o não do presente simples. Agora que a gente falou sobre a forma negativa do presente simples e que a gente usa don't e doesn't para fazer negativa, vamos ver como que fica uma pergunta em inglês? Já vou te adiantar uma coisa. Em português, basta a gente mudar a entonação e colocar um ponto de interrogação no final, não é isso? Exemplo: você mora aqui. Frase afirmativa. Vamos transformar essa frase, você mora aqui, numa pergunta. Em português ela fica, você mora aqui? O que eu mudei na frase? Mudei a entonação e foi um ponto de interrogação para o final. E no presente simples? Não basta o ponto de interrogação. Vamos ver como fica? Simple present interrogative sentences. Para formar uma oração interrogativa no simple present, usa-se o verbo auxiliar do antes do sujeito. Para os pronomes pessoais, I, you, we, you e they. E does para a terceira pessoa do singular, he, she, it. Observe os exemplos. Antes da gente observar o exemplo, eu já quero te pedir, calma. Você vai falar assim, ué,
Mas o mesmo auxiliar que a gente usa para negar, a gente usa para perguntar no presente simples? As frases não vão parecer a mesma coisa? Não. Por quê? Porque na negativa a gente usa o do com not, don't, ou does com not, doesn't. Na interrogativa, eu não preciso do not. Eu só vou usar os mesmos auxiliares que eu uso na negativa. E isso já facilita a nossa vida. O auxiliar é o mesmo, ele não muda, só que eu não preciso do not. Veja comigo os exemplos. Where does he work? Does it work? Do we know her? Do you have a car? Do they go out on weekends? Observa comigo. Em todas essas frases de exemplo, o auxiliar do ou does sempre vem antes da pessoa, independente da pergunta começar com ele ou não. Veja só, na primeira pergunta, o sujeito é he. Antes de he, vem o auxiliar does. O sujeito é he, então antes dele vem o auxiliar does. Na segunda frase, it. It é o sujeito, então o auxiliar sempre vai vir antes. Uma coisa que eu quero que você observe aqui comigo é o verbo work. Na primeira frase, ele teve um significado e na segunda frase, ele teve outro. Todo mundo está acostumado a usar o verbo work como trabalhar. E é isso mesmo, só que ele também tem um outro significado. O verbo work também pode ser funcionar. Esse é o exemplo da segunda frase. Does it work? Então vamos imaginar uma televisão antiga e eu quero ligar para ver alguma coisa. E aí eu pergunto ao dono, does it work? Ela funciona? Então, esse verbo work pode ser usado para máquinas, relógios, equipamentos eletrônicos, tudo que a gente em português aplique esse verbo funcionar. Tá aí para você uma dica extra. Anota para você não esquecer. Vamos colocar agora aqui na tela perguntas para que a gente veja como fazer a forma curta de resposta no presente simples. Lembra, a forma curta para responder perguntas, por enquanto, é yes e no. Quando nós falamos do verbo to be lá na primeira aula, nós vimos algumas dicas sobre como responder as perguntas. Aqui essas dicas vão permanecer. Só mudou agora o auxiliar. Porque assim, não sei se você consegue organizar as ideias, mas nós aprendemos o verbo to be no presente simples. O verbo to be, ele é um verbo à parte, porque ele mesmo se nega e faz a forma interrogativa. A forma de responder no presente simples é muito fácil. É como a gente responde com o verbo to be. Só que agora nós vamos usar o auxiliar da pergunta e, claro, prestando atenção também na pessoa da pergunta. Olha aí comigo. Short answers with do and does. Então, a primeira pergunta que a gente tem ali, ó, do you like chocolate? Lembra, nós batemos muito em cima disso quando nós estudamos o verbo to be. Se a pessoa da pergunta é I, a resposta é com you. A gente faz a mesma coisa em português. Se eu pergunto assim, você gosta de chocolate? E aí você vai falar, sim, eu gosto. É o que está perguntando ali. Do you like chocolate? E aí a pessoa vai falar, yes, I do. No, I don't. O que aconteceu aqui? Não existe, tá errado falar yes, I like. Não pode falar assim. Nós vamos usar o auxiliar do presente simples. Ah, mas e se eu falar assim, eles vão me entender? Vão te entender. Mas vai soar estranho e eles logo vão saber que é uma pessoa que não fala a língua corretamente. Então a gente precisa se aperfeiçoar. Estamos no presente simples, vamos usar o auxiliar do presente simples. Aqui o nosso foco. Se a pergunta está com do, nós vamos responder com do.
Se a pergunta está com does, nós vamos responder com does. E olho, foco na pessoa da pergunta. Do I need a pencil? Yes, you do. No, you don't. Mesma coisa aqui. Agora, eu estou perguntando para confirmar, porque às vezes eu esqueci, ou eu realmente quero saber se você sabe isso que eu estou perguntando. Do I need a pencil? Eu preciso de lápis. Logo eu, o mais organizado, a mais organizada. E aí a resposta é yes, you do. No, you don't. Do you both like chocolate? A palavra both significa ambos, os dois. Sempre que eu coloco a palavra both numa frase, eu estou me referindo ou a duas coisas, ou a duas pessoas, ou a dois lugares, mas nunca mais que isso. Sempre dois. Então, essa frase aí, do you both like chocolate? Vocês dois gostam de chocolate? Olha só a resposta. Yes, we do. No, we don't. Quando eu pergunto para you both, vocês dois, a resposta é dos dois. Então, por isso que é o we, nós. Sim, nós gostamos, não, não gostamos. Lembrando que em resposta curta, nós sempre vamos usar o auxiliar do ou does. Seguindo, do they like chocolate? Yes, they do. No, they don't. Does he like chocolate? Yes, he does. No, he doesn't. Does she like chocolate? Yes, she does. No, she doesn't. Does it have 4 wheels? Yes, it does. No, it doesn't. Chegou a hora da gente organizar essas ideias. Vamos fazer alguns exercícios aqui juntos. Eu vou te falando algumas coisas para você relembrar, organizar suas ideias e conseguir fazer. Activities. E já te adianto, esse primeiro exercício eu coloquei frases curtinhas aonde eu quero que você faça a forma negativa da frase, depois faça a forma interrogativa e sempre dê a resposta curta com yes e com no. Muita coisa? Não, é tudo que a gente aprendeu para que a gente fixe e aprenda o simple present. Então, a frase vai aparecer na tela. O que você tem que fazer? Primeiro, negativa. Depois, vamos transformar a frase em pergunta. E então, dar uma resposta com sim e não para a pergunta. Ready? Pronto? Primeira frase. I watch TV. Vamos negar essa frase. Presta atenção. A pessoa é I. Qual é o auxiliar de negação do presente simples? É o do mais not. Então, como é que fica essa frase na negativa? I don't watch TV. Lembra que o não sozinho não nega a frase. Agora, vamos transformar essa frase I watch TV em pergunta. E aí ela fica: do I watch TV? Eu assisto TV, do I watch TV? E a resposta curta? Você falando para mim, respondendo a pergunta que eu te fiz sobre mim. Yes, you do. No, you don't. Fácil, né? Esse é o exercício. Letter B. We play football. Negativa. O sujeito é we, nada muda. O mesmo auxiliar que eu usei com I para negar, eu vou usar para we. We don't play football. E essa frase na interrogativa, como ela fica? Eu vou colocar o auxiliar antes. Lembra? Não basta um ponto de interrogação. A gente precisa do auxiliar antes. Do we play football? E a resposta? Qual é? Yes, you do. No, you don't. Imagina um grupo de amigos
perguntando para alguém: Do we play football? Do we play football? Nós jogamos futebol? E aí a pessoa vai responder: sim, vocês jogam, ou não, vocês não jogam. Por isso que aí houve a mudança de pessoas. Yes, you do. No, you don't. Mas também eu posso fazer essa pergunta para os meus próprios amigos, para que eles me respondam. Sei lá, tive um lapso de memória e não sei se nós fazemos isso. E aí eu pergunto para eles: Do we play football? Meus amigos vão responder: Yes, we do. No, we don't. Letter C. De propósito, eu coloquei aqui o verbo to be, mas não foi para te confundir. Eu coloquei o verbo to be aqui para você recordar que ele sempre é diferenciado. Ele sempre vai ser usado de uma maneira diferente daquilo que a gente aprendeu. Então, a negativa nessa frase. Is it boring? Como que nega o verbo to be? It isn't boring. E a interrogativa? Basta a gente inverter o verbo to be. Is it boring? Yes, it is. No, it isn't. Letter D. She cleans her room. Ela limpa o quarto. She cleans her room. Negativa. Aqui, preste atenção no sujeito. É she. A negação do presente simples para he, she, it é o does mais not. Forma abreviada, doesn't. Essa frase na negativa vai ficar She doesn't clean her room. E na forma interrogativa? Does she clean her room? O verbo aqui vai perder o S. Por quê? Porque o S já está no auxiliar. Does she clean her room? E aí, para a gente fazer resposta? Yes, she does. No, she doesn't. Muito fácil, né? Vamos continuar? They open the windows. Forma negativa. They don't open the windows. Pergunta: Do they open the windows? E a resposta: Yes, they do. No, they don't. A letra F tem uma terceira pessoa ali, ó. Então, na hora de passar para negativa e para interrogativa, o S do verbo vai para auxiliar. A frase é: He buys a new CD. Negativa. He doesn't buy a new CD. Question: Does he buy a new CD? E a resposta: Yes, he does. No, he doesn't. Para a gente terminar agora essa leva de exercício, a frase Sandy takes nice photos. Negativa. Sandy, ou então she, eu posso trocar o nome pelo pronome, né? She doesn't take nice photos. Pergunta: Does she take nice photos? Yes, she does. No, she doesn't. A última. She has a cat. Negativa. She doesn't have a cat. Lembra que na aula passada nós conversamos sobre o verbo have? Ele também é um verbo diferenciado, porque ele se transforma e não segue aquelas regras de terminação de S. Aqui negando, a regra continua a mesma. Se a gente vai tirar o S do verbo, ele tem que ir para a sua forma comum, como nós o conhecemos. Então, aí na pergunta, nós também vamos tirar o S. Does she have a cat? Yes, she does. No, she doesn't. Agora, o próximo exercício, que você já tem uma quantidade maior de vocabulário, que já sabe as regras do presente simples, nós vamos colocar em ordem as frases. Todas as palavras que a gente precisa já estão ali. Os verbos que a gente precisa já estão ali com S ou sem S. A gente só precisa se preocupar em colocar as palavras na ordem certa. Olha a frase 1. É uma pergunta.
Já dei a dica com letra maiúscula em como começar. Aí vai ficar Where do your parents live? Onde seus pais moram? Number 2. Também é uma pergunta. Essa daí vai ficar como? Do you always get up early? Do you always get up early? Você sempre acorda cedo? 3. How often do you watch TV? Com que frequência você assiste TV? Nós falamos sobre advérbios de frequência na aula passada. Number 4. What do you want for dinner? O que você quer para o jantar? Number 5. Does your brother like football? Seu irmão gosta de futebol? Number 6. What do you do in the evenings? O que você faz à noitinha, ao entardecer? Number 7. Where does your sister work? Onde sua irmã trabalha? Number 8. Do you often go to the cinema? Você sempre vai ao cinema? Number 9. What does this word mean? O que essa palavra significa? Number 10. Does it often snow here? Sempre neva aqui? 11. What time do you usually go to bed? Que horas geralmente você vai para a cama? What do you usually have for breakfast? O que geralmente você come no café da manhã? Agora, eu coloquei ali umas frases simples, usando o vocabulário e o que nós aprendemos até agora das aulas anteriores, para você passar as frases do português para o inglês. Frase 1. Eu normalmente tomo café da manhã. Como dizer isso? I usually have a breakfast. Number 2. Ela não assiste televisão todas as manhãs. É uma frase negativa. She doesn't watch TV every morning. Number 3. Eu não trabalho aos domingos. I don't work on Sundays. Number 4. Do they know about that? Ele joga futebol muito bem. He plays soccer very well. Continuando. Number 6. Ela ensina espanhol na universidade. She teaches Spanish at the university. Number 7. Você sempre chega atrasado. You always arrive late. Number 8. Ele vai à academia nos fins de semana. He goes to the gym on weekends. Ela conserta o carro dela sozinha. She fixes her car by herself. Você assiste televisão todo dia? Do you watch TV every day? Com esses exercícios, a gente conclui a aula de hoje. Olha só quanta coisa você aprendeu até aqui. Veja como o seu vocabulário ele já está enriquecido. Agora, quero te pedir uma coisa. Deixa aqui embaixo, nos comentários, uma frase no presente simples. Combinado? Esses foram os exercícios que nós fizemos na aula. Lá no canal do Telegram, o link está aqui debaixo do vídeo, na descrição. Você vai ter acesso aos exercícios que eu preparei relacionados a essa aula. E trouxe um presente para você. Nessa aula, junto com os exercícios do canal do Telegram, vai ter uma lista de verbos com a tradução desses verbos para a gente já começar
aí estudando, colocando ele no nosso dia a dia para ampliar vocabulário. Então, junto com o exercício, está lá essa lista de verbos, que é só para você estudar e ir ampliando o seu vocabulário, para a gente ir usando ela nas aulas. Duas coisas, então. Escreve aqui embaixo nos comentários uma frase no presente simples. Qualquer dúvida, eu estou por aqui, ou lá no Telegram, ou nas mídias sociais. É só me procurar, né? Meu nome é muito difícil, Laila Pires. Rapidinho você acha. Mais uma vez, thank you for watching. Foi muito bom estar aqui com você e poder te ensinar mais um pouco desse idioma que eu amo e que faz parte da minha vida. A gente se vê na aula 8. See ya!